Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Hoje eu tenho o prazer de ter como convidada a Paula Cintiairo, que é terapeuta e formadora de constelações familiares sistémicas. Olá, Paula, bem-vinda, muito grata teres aceito este meu convite. Olá Patrícia, bom dia e a todos. É um prazer enorme e uma honra estar aqui novamente contigo. Há tantos anos que nós nos conhecemos e hoje realmente foi um dia maravilhoso para ambas, porque estava complicado nós acertarmos a nossa agenda, mas conseguimos. Gratidão. Verdade, verdade. Olha, e hoje vamos falar sobre constelações familiares sistémicas. Para quem não percebe nada disto e que nos esteja a ouvir e que nunca ouviu falar desta terapia, explica um bocadinho o que é que esta terapia é e porque é que ela é importante. Ora bem, Patrícia, é uma terapia que eu descobri, antes de mais eu vou falar um pouquinho sobre a minha abordagem, Claro. o meu contacto inicial com a constelação familiar. Eu vivi 15 anos no Brasil, de 2000 a 2015, e nesse período de tempo eu tive a oportunidade, sabendo que o Brasil tem um leque de oportunidade de acessar a muitas ferramentas de terapias complementares, e uma delas foi de facto as constelações familiares que eu conheci em 2005, 2006, sensivelmente. Sendo eu terapeuta naquela altura, tinha um gabinete e durante alguns anos, atendendo, sentia que os clientes voltavam com frequência, aliviava naquele momento a terapia, mas o cerne da situação do emaranhamento, que é um termo que nós utilizamos bastante nas constelações familiares, ele perpetuava e não tinha como acessar a esse desbloqueio inicial. Quando eu fui convidada a participar numa constelação, realmente foi algo estrondoso. Eu percebi que eu tinha ali a possibilidade, mas essa primeira abordagem também foi extremamente delicada. Poderemos mais tarde, se houver tempo, dar mais ênfase a essa minha primeira abordagem. Foi um tom um pouco traumático, portanto ainda hoje eu digo que os meus clientes, eu compreendo essa dor de acesso, e eu passei por ela nessa abordagem. Dito isso, após um tempo eu percebi de facto que era uma ferramenta extremamente valiosa, aonde eu poderia agregar às terapias que eu naquela altura também fazia, de forma a que possamos identificar a origem dessa dor. E essa origem foi a base que me deu a ter aquela sede de conhecer mais. Comecei depois a tirar a formação de constelação familiar, e claro que foi a eterna paixão que até hoje vive em mim das constelações familiares. Ela identifica a origem do emaranhamento, ela identifica a causa que perpetua num sistema, ela identifica a minha razão, logo de todo o ser, desta existência, das dores que eu carrego através do meu sistema familiar, para que eu, ao serviço do mesmo, do meu sistema, possa, enfim, aliviar, curar, libertar essas doenças da alma. E o nosso amado Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, deixou-nos um diamante para a cura do ser humano, digo. Então, a constelação familiar, ela liberta tudo o que te prende a uma situação qualquer ela que seja, dependências químicas, suicídios, excluídos. Portanto, ela obedece a leis. A constelação familiar obedece a 3 leis fundamentais, e quando essas leis estão em desordem,
eu e o meu sistema, obviamente, está em desordem. Então, permite nós reavaliar, reagrupar, reincluir, reorganizar, é o né? Sempre o de trás, né? Trazer de trás o que está em desequilíbrio. É uma reorganização do nosso puzzle da vida sistémica. E o sucesso é maravilhoso, é maravilhoso. Olha, eu queria pegar aí em várias coisas que tu disseste para escamotear um bocadinho mais, para também ser a percepção das constelações também ser mais fácil. Tu falaste de um sistema e de um sistema familiar que todos nós trazemos, certo? Esse sistema familiar, corrige-me se eu estiver errada, é um sistema que vem tanto do nosso lado materno como do nosso lado paterno. Este sistema é a nossa ancestralidade. Estou a dizer bem? Perfeito, maravilhoso. Ok. É isso mesmo, é isso mesmo. A minha questão é como é que se identifica este sistema para que se chegue ao problema? Eu adaptei uma nova, enfim, não é uma nova, é uma forma pessoal, Paula Sentieiro, de constelar. Acredito que não é necessário trazer uma ancestralidade muito antiga quando a minha situação atual reverba o emaranhamento da minha ancestralidade. Portanto, quando eu não estou alinhada com os meus pais, pai e mãe biológicos, certo? Nós estamos a falar do núcleo familiar biológico. Quando eu não estou alinhado, o que é não estar alinhado? Quando eu tenho alguma disfunção de relacionamento e, acima de tudo, de julgamento. E quando eu me coloco numa hierarquia superior de filho para pai. Então, observando esse desequilíbrio dentro do campo, através dos participantes, eu entendo e é a nossa função detectar, através dos participantes, qual é a voz que o campo tem, porque é uma voz sutil, não é visível, mas é perceptível, qual é a voz, qual é a mensagem e qual é a realidade da situação carente, naquele momento, para que nós identificamos e irmos lá. Um caso muito simples, imagina que uma senhora tem uma dificuldade de relacionamento com os seus homens, a sua parte patronal de relações e carreira profissional. Então, à partida é identificável que há uma disfunção entre ela e o pai. Porque o pai, que é o homem ao nosso lado racional, masculino, é o pai que nos leva para a vida, que dá um empurrão para a vida, perdão, que nos leva para a vida, a mãe dá um empurrão para a vida, dito isso, percebe que há uma disfunção. Então, quando eu reponho essa cliente numa ordem genética de honrar o seu sistema masculino representado pelo seu pai, automaticamente é o efeito dominó. Eu digo, quando eu digo não me interessa, não é o não ter a importância digna que o sistema tem, e o respeito, obviamente, mas não preciso de muita informação para perceber a carência do sistema através dos emaranhamentos que essa cliente me traz. Eu identifico através dos seus queixumes. Ok. Então quer dizer que, também pegando um bocadinho aquilo que tu disseste para trás, juntando tudo, isto também permite entender certos padrões que as pessoas trazem de vida e, no fundo, identificar se esses padrões são, corrige-me se eu estiver errado, ok? Herdadas do nosso sistema maternal ou paternal, e no fundo é por isso, em ordem divina, estou a dizer isto bem? Muito bem, muito bem. Eu trago um pouquinho a parte espiritual nas minhas constelações e quando alguém vem constelar comigo ou até os meus alunos, a primeira coisa que eu indico é para ler ou ouvir no YouTube, que é muito, é um áudio de 8 minutos, sensivelmente, A Pequena Alma e o Sol.
É tão lindo, é Adoro. tão doce, é de uma simplicidade tão genuína, tão verdadeira e tão amorosa, que é um texto em pouco tempo dá-nos uma informação do quanto nós somos corresponsáveis, eu gosto muito dessa palavra, corresponsável, pela nossa encarnação. Portanto, nós escolhemos, eu, tu, Patrícia, o nosso núcleo familiar, primeiro ponto, para o crescimento da nossa alma individual ao serviço de uma alma sistémica. Uhum. Então, essa alma sistémica precisa de um funcionário, de um empregado, não é? Para que ela possa também se trabalhar em prol do seu sistema. Então, esse sistema realmente, ele traz projeções em que, em tempos remotos, essas encarnações não conseguiram, por várias razões, não é agora aqui importante abordar esse tema, por as suas razões e limitações, não puderam lapidar esse cristal sistémico. Não é? Então, neste momento, acredito eu que vivemos uma era onde temos muitas ferramentas, em vários níveis e aspectos, para poder, enfim, reestruturar e lapidar esse cristal maravilhoso. E sim, falaste muito bem, é hereditário, é sistémico, está no sistema. Uma doença, um exemplo muito básico, eu gosto muito de dar exemplos, porque são exemplos muito simples, como a pequena Almil-Sol, não precisamos complicar muito, não é? O ser humano gosta de complicar e acha que é na complicação, na dificuldade, que está a solução. Eu não sou apologista desse comportamento, não é? Então, um exemplo muito simples. Quando tu vais ao médico pela primeira vez, preenches uma ficha e há sempre meia dúzia de perguntas que eles te fazem. Se há pessoas familiares na tua família que já tiveram cânceres, se são diabetes, se têm colesterol. Então são doenças genéticas que trazemos do nosso sistema. E assim acontece, de facto, no nosso sistema familiar. Portanto, comportamentos que vêm de geração em geração. Eu ainda há muito pouco tempo estive a fazer uma constelação e uma senhora diz-me, Paula, a minha avó suicidou-se e o irmão dela também. Portanto, o que é que acontece? Essa pessoa está com uma grande depressão, não é? Que é natural. Com esta missão de alma desses dois parentes consciente, fora os outros que ela não sabe, não é? Eu já tenho mais que dados importantes para perceber a origem da sua depressão, certo? Então trabalhamos essa perpetuação no sistema. Quando há divórcios, quando há pendências ou dependências, quando há carências, quando há excluídos, o que são os excluídos? Os abortos, os julgamentos de várias formas, não é? Os segredos na família, portanto fica tudo muito camuflado, muito guardado, e então como eu faço nas minhas mãos, está guardado, está fechado, certo? Então se está fechado, algo em mim também está fechado. Os contratos antigos, né? Heranças que não, eu trabalho muito com heranças, e verifica-se que na maioria das vezes foram heranças que já geneticamente ou em tempos outros foram assinaturas alteradas, roubos, aquisições sem, ou invasões de terrenos sem consentimento dos donos. Enfim, obviamente que essas heranças chegam ao fim de um tempo, não é? Nesta geração atual, há dificuldade de partilhas, os irmãos não se entendem, porque existem emaranhamentos já há muito tempo no sistema que foram adulterados esses testamentos. Logo, há muitas razões
para olharmos para nós e fazermos uma pergunta muito simples. O que é que me incomoda? Claro. Não é? Quando eu faço essa pergunta, quando eu me faço essa pergunta, e qualquer resposta que seja que me incomoda, pode-se ter a certeza que é uma ressonância de voz, não é? Que o sistema tem, que lhe está a dar essa informação. Então, não é a Paula que me incomoda diretamente, certo? A Paula é uma porta-voz desse incômodo, não só da sua alma, mas também com o seu sistema. É preciso estar atento aos meus sentimentos, aos meus pensamentos, às minhas atitudes, às minhas relações, acima de tudo. Não é? E lendo a Pequena Alma, eu percebo que, na verdade, eu pedia que todas as almas, irmãos, aqui encarnados, um dia pudessem cruzar o meu caminho e como diz o Brasil, cutucasse naquela ferida e me fizessem chorar, não é? Que me incomodasse, que me tirasse da minha zona de conforto, que tocasse o meu ego, o meu orgulho, a minha sombra, a minha dor. Então, na maioria das vezes, fugimos dela, julgamos o outro, que já é esse extremo, e é importante salientar sempre, não é a Paula que tem mau caráter, não é a Paula que está em fuga, não é a Paula que julga o outro pela sua responsabilidade. É todo um sistema que nunca olhou para si, Claro. certo? E aprendemos através da constelação algo que é do milagre maior, é olhar com um novo olhar. Claro que sim. É perceber. Deixa-me só te interromper só para te fazer uma pergunta. É possível haver esta desprogramação, acho que posso chamar isto, quando não há tomadas de consciência? Repara, há aquela frase que é muito importante, só se cura quem deseja ser curado, certo? É preciso aceitar que o terapeuta não cura ninguém. Eu não curo ninguém, a não ser que a pessoa chegue até mim e diga, Paulo, eu preciso de ajuda. Então, é quase nesse desespero, tomando conta que eu tenho uma situação que me incomoda, é que eu consigo chegar a um sistema que se abre. Há clientes que vão participar de uma constelação ou ver uma constelação só pela curiosidade de o que é uma constelação, mas não ainda com o sentir da alma de querer transformar algo da sua vida. Porque, Patrícia, o que é muito doloroso, e eu compreendo, é sair de uma zona de conforto de crenças, Sim, sim, de sim. apegos. Não é? Então, de repente, uma constelação mostra-te que há algo que tu tens que avaliar, nomeadamente os teus julgamentos, as tuas crenças, que tu achavas que eram elas a tua verdade universal. E quando quando o campo mostra que uma filha ou um filho tem que honrar o seu pai e a sua mãe, porque são os maiores na hierarquia, são os benfeitores da vida, que é a bênção da vida, que lhe proporcionaram a vida com tudo o que lhes pediram e lhe deram, e quando esse filho ou essa filha ainda está em dificuldade de assimilar essa nova informação, novo sentimento, nova consciência, vai precisar de um tempo, ou talvez mais tarde vai se lembrar ou não. Mas é possível desprogramar essa informação sistémica, genética, que perpetua? É assim. Isso é. Isso é. E quando é, obviamente, nós sentimos ali logo naquele momento, a própria cliente, sendo no momento da constelação, essa dispersão do peso, não é? Porque eu falo muito em peso, porque tu não podes voar. Aliás, eu sou autora de um livro que se chama o Constelações Familiares, o Voo. Eu, por acaso, até o tenho comigo. Olha que E, é claro, diz... não fazia ideia que tinha escrito um livro.
Olha, não sabias, Patrícia? Não, estou muito mal Olha, que giro. Já foi em 2015, eu lá fui. Em 2015. Já vai na segunda edição e na terceira, agora em outubro, se eu não me engano. Mostra-me Portanto, só a capa, só para se ver. Ok. ok? Então, é uma das capas, obviamente, que eu amo, não é? E quando a editora me propôs outras capas, passamos muito tempo, olha, eu quase passei tanto tempo a escolher uma capa que escrever o livro. Portanto, eu escolhi esta capa porquê? Porque mesmo que tu saltes, a tua sombra está lá sempre, mas consegues saltar e sair de umas emoções que te mantinham agarrada, não é? Às crenças. Quando tu dás o teu primeiro salto quântico, tu próprio sentes-te em liberdade. E não mais em fuga, porque há uma diferença entre a liberdade e a fuga. Na maioria das vezes eu encontro mais pessoas em fuga que numa consciência de liberdade. Querias falar uma coisa? Não, não, ia-te dizer que sim, quer dizer, é muito. Tu, para te libertares, tens que ter consciência do que é que tu te estás a querer libertar. Fugir, a pessoa foge daquilo que a incomoda, daquilo que faz doer, muitas vezes sem sequer identificar o que é isso. Patrícia, nem sempre a pessoa tem consciência do que é preciso libertar. O próprio campo mostra o que é preciso, certo? Portanto, temos a camada do subconsciente, inconsciente e consciente. A pessoa vem até nós com uma parte consciente, de memórias conscientes, lembranças, voltamos às crenças e assim segue. Claro. Mas o próprio campo, dentro da dinâmica da constelação, ela mostra-te qual é a parte a nível subconsciente e consciente, qual é a situação que eu preciso me transformar. Então, é um olhar que eu observo durante a constelação do meu cliente, ele começa a olhar com aqueles olhos de criança e aquela frase, Paulo, eu não fazia ideia. Mas eu estava longe de imaginar desta forma. Então, é eureka, sabes aquela expressão eureka? Agora eu percebo porquê. Então, ali no campo é que ela desperta para essa consciência, que chegou, na maioria das vezes, sem consciência. A pessoa vem com o conhecimento. Há uma diferença entre o conhecimento e a consciência. Não é? O que é o conhecimento? É, Paula, eu não tenho uma boa relação com os meus colegas de trabalho. Isto é um conhecimento, é uma consciência, é uma realidade para ela, certo? Mas ela não sabe porquê. E o campo demonstra a razão pela qual esse entendimento e essa relação não harmoniosa com as suas colegas de trabalho não funcionam. E então sim, ela percebe. E quando ela expressa esse olhar de perceber, eu chamo isso de despertar para a consciência. Portanto, ela traz da mente, é aquele movimento que eu entrego e Sim. trago ao coração. Quando ela toma essa consciência, ela no dia a seguir vai trabalhar percebendo, honrando, aceitando o porquê das colegas ter chegado até ela durante anos nessa dor que ela achava-se vítima dos demais. Então, a constelação é o que ela pretende é passar-te a responsabilidade ou corresponsabilidade, não é? Das tuas escolhas, do lugar onde tu escolheres estar, qualquer um que seja, com as pessoas que tu escolhestes cruzar, abraçar e chorar também para o teu crescimento. Portanto, tu sais de uma relação de vitimização, de drama, do coitadinho, falo muito no coitadinho, não é? Do bonzinho. Sais dessa zona onde nada cresce, só dor e cobrança, e olhas para, enfim, o teu sistema através de ti. Eu escolhi e então eu aceito. Quando eu digo eu aceito, não é uma submissão,
vinda do ego, do orgulho ferido. Eu aceito é humildade, a minha corresponsabilidade sobre tudo e todos. E é uma cura sistémica, sempre. Não existe uma cura da Paula. Existe uma cura sempre sistémica. Então, voltamos àquela frase, o que é que te dói? E tu és osteopata, não és? E sabes perfeitamente que o corpo fala, cada órgão fala. O nosso corpo é um sistema. Não é? Se o fígado não estiver no seu lugar ou se estiver em disfunção, automaticamente tu vais ter reações de doenças que vão se plasmar nesse órgão. Sabendo que o fígado representa um distúrbio emocional, tu poderás falar disso melhor que eu, detectando o órgão que está em disfunção, podemos perceber qual é a disfunção emocional que cristalizou, por exemplo, no fígado. Portanto, é uma desordem, não é? Se o fígado não está a funcionar como deve ser, é uma desordem no corpo humano. O corpo humano vai logo ressoar e estar a emitir sinais que algo não está a correr bem. E um sistema familiar é precisamente um corpo com seus órgãos. Então, quando há um órgão ferido, o corpo todo vai pedir a atenção para aquele órgão ferido, porque aquele órgão ferido vai afetar os demais. Sim, olha, foi curioso tu teres pegado nesse exemplo do fígado. Primeiro, eu costumo sempre dizer, não há nenhuma doença, nem nenhuma dor, nem nenhuma disfunção, nem nenhuma lesão que não tenha uma causa emocional por trás, não é? Porque é sempre o corpo a dizer-nos, com uma bandeirinha vermelha, olha para mim, há uma emoção que tu tens que resolver e que a pessoa não tem consciência dela. E foi curioso tu dares o exemplo do fígado, porque o fígado é aquele órgão que eu digo que mesmo que não esteja em disfunção, nunca faz mal tratar, e é sempre bom tratar, porque é um órgão que está sempre muito associado à zanga e à raiva. E, de uma forma ou de outra, todos nós temos as nossas zangas, todos nós temos as nossas raivas, todas nós temos as nossas iras. Por isso, e para além disso, é um órgão que tem cerca de 500 funções no nosso corpo humano, por isso é um órgão que é muito reforçado constantemente. E é um facto, remetendo para a tua análise sistémica, do sistema familiar, tu basta-te ter um órgão em disfunção no teu corpo, os outros vão ter que todos se reajustar à disfunção para compensá-la. Logo, se essa disfunção não for tratada, às tantas, tu não tens só um órgão em disfunção, tens 3 ou 4, ou 5 ou 6, e a pessoa fica então francamente doente. E eu penso que esse paralelismo com a nossa vida, não é? As coisas não funcionam, as pessoas às vezes dizem, nada funciona na minha vida, o meu relacionamento não funciona, a parte financeira é uma desgraça, a parte profissional é uma desgraça, dói-me tudo, não durmo. Quer dizer, porquê? Porque não houve essa tomada de consciência do que é preciso tratar. E depois é um rol de coisas que no caso das constelações é aquilo que está espelhado na nossa vida, no caso da osteopatia é aquilo que está espelhado nas disfunções do corpo, por isso acho esse paralelismo muito interessante. E é tal e qual assim funciona. Quando há um membro da família doente, quando se fala em doença, não me refiro somente à doença física, não é? Um excluído, um renegado, portanto, um excluído de uma certa forma, todo o sistema está doente. Não é? Temos também que observar, como disse, eu vivi no Brasil 15 anos, vivi em França 20 anos, mesmo em França vivi em outros países sem ser em França, mesmo no Brasil vivi em outros países, na América do Sul, sem ter sido no Brasil. E cada país tem a sua cultura, certo? Nós temos uma cultura de mulheres, Portugal, latina e moura. É? Lembrando e relembrando, fomos colonizados 5 séculos pelos árabes, os mouros. E 5 séculos na altura, a média idade era de 35 a 40, 45 anos, portanto, repara, são quase 15, 10, 12 ou 13 gerações. É muita informação no nosso DNA. E depois temos a parte latina, que são duas culturas muito opostas uma da outra, mas que se conjugam também muito bem de uma certa forma.
E as nossas mulheres são mulheres atualmente muito duras, com um peso muito grande, as nossas mães, porque também trazemos a genética do colonizador em que os homens iam embora, do pescador, do imigrante, não é? E deixavam a mulher e os seus filhos, claro, sempre com a ajuda da tribo, não é? Porque tudo é tribal, a nossa família é uma tribo. No entanto, são mulheres que tiveram que fazer face às adversidades da vida, na maioria das vezes, sem os seus parceiros, são os seus maridos, são os pais dos seus filhos. E elas tornaram-se duras. De uma certa forma, essa sensibilidade da mulher, essa luz da mulher, ficou um pouco apagada, não é? E eu verifico muito essa dificuldade aqui em Portugal da mulher resgatar a sua essência do feminino sagrado, mas porque vem desta nossa parte genética, certo? Sim, sim. Tendo no Brasil, já não é tão assim. Né? Sabemos que a mulher brasileira é cuidadosa, porque ela já tem uma origem diferente. Ela tem uma origem indígena e negra, aonde essa parte negra africana, que é a mulher que se cuida, não é? Ela tem um extremo valor na tribo, a mulher. E a parte indígena também. Logo, eu vejo que essas duas culturas são muito diferentes umas das outras. Então, quando se constela, eu refiro isso muitas vezes aos meus alunos, temos de ter sempre em atenção aonde nós vamos constelar e a origem da pessoa que vem constelar. Eu vou constelar, ou ia, porque agora estamos com esta situação, ia 3 vezes por ano à Suíça, a Zurique, a comunidades portuguesas, obviamente, mas já lá estão a viver há muito tempo e fala-se uma língua alemã, não é? Apesar de ser suíço, mesmo nessa fronteira alemã, é certo que elas, tendo uma origem portuguesa, já lá estão há muito tempo a viver nesse país. E o ser humano é como um camaleão, impregna muito bem e rapidamente as suas culturas e adapta-se muito bem. Mas essa adaptação não quer dizer que a sua origem já esteja em harmonia, ou esteja em harmonia. Então, o conselho que eu digo sempre a qualquer imigrante, ou migrante, não é? Honrem a sua pátria-mãe. Nós temos a descolonização, que é muito recente aqui em Portugal, em 1975, 74. Houve muitas pessoas que nasceram em Angola, um exemplo, Moçambique ou Guiné, Cabo Verde, vieram com 1 ano ou 2 e regressaram para Portugal e hoje são adultos. Mas nasceram em África. Não é por acaso que essas almas maravilhosas escolheram o continente africano com a história que ocorreu para a sua expatriação rápida e dolorosa, como sabemos. Então, esse momento, esse ano, ou meses, ou dias, ter nascido num país, a pátria não é o que tu trazes no teu cartão de cidadão. Não, é o que trazes no teu coração. Exatamente, exatamente, exatamente. A pátria é o país que recebeu as águas da tua mãe. E vendo esta história com muito amor e gratidão, honra e prostração perante essa grandeza, tu traz essa cultura, essa riqueza, sim, sabendo que o continente africano é rico, mais do que nós imaginamos, não é o terceiro mundo, não é o terceiro mundo. Então, quando eu me engrandeço trazendo essa pátria-mãe, e muitas vezes as pessoas nem se lembram, eu vim de África, nasci lá, mas sou português. Não, não. Não, não. Calma, há ali uma história do povo africano, e não é por acaso tu nasceste lá. Quais são as raízes que tu estás a renegar? Então, quando eu soletro, nasci em África, mas foi muito rápido, só por isso, Patrícia, é quanto basta para a minha vida, só por isso, repare, como é interessante, só por,
não é renegar ou não dar o devido valor, mas há uma renegação inconsciente, só por isso é quanto basta para que essa pessoa possa estar em desequilíbrio na sua vida. Só porque, pelo que ela achava não ser importante. Não é? Então, tudo começa pelos meus pais, pelo país que me acolheu, não é? E depois a missão de alma do meu sistema. E é uma visão tão abrangente da constelação familiar, em que tudo o que. É como se nós fôssemos detetives. Ok. Olhamos pelo pormenor que até então não tinha a sua importância e percebemos que ali naquele pormenor está, muito provavelmente, a dor que essa pessoa carrega. Então, quando nós observamos no campo, nas constelações, aquele pormenor e aquela pessoa faz eureka, Paulo, era só isso, era quando bastava, para causar a tua dor atual através do teu sistema. Então, nós somos, o constelador passa a ter um olhar mais abrangente, mais aberto, mais atento, em amor e não julgamento. Portanto, é o observador desses pequenos pormenores que nos são importantes para entender essas ramificações. E há também uma informação que me vem agora que eu acho importante salientar. Não pensem que quando se faz uma terapia ou terapias, nomeadamente agora a constelação que nós estamos a falar em constelação, a cura já vai ser completa. Ok, vou fazer uma constelação, já estou livre e já vou para a vida sem problemas na minha vida. Se alguém vos falou essa versão, eu não vou dizer que eu também quero, que eu adoro a vida com os seus desafios. Portanto, eu não quero a cura absoluta. Mas é impossível. Amor, é impossível. Porque nós trazemos milhares de histórias através das nossas ancestrais. Então, nós somos aquela cebola que vamos descascando, não é? Eu vou ter sempre os meus desafios. Sempre. O que ocorre é a diferença do olhar sobre esses desafios. Mas ninguém pode prometer uma cura aonde se pode viver sem desafios, porque a minha alma só cresce nesses desafios e o meu sistema só se cura através desses desafios. Então, eu preciso do meu ego? Claro que sim. Eu preciso do meu orgulho? Claro que sim. Eu preciso sentir o meu orgulho ferido, porque não é do jeito que eu quero. Claro que sim, porque é através desse orgulho ferido que eu posso olhar para mim e dizer o que é que aquela pessoa tem para me ensinar e eu aprender que me magoa. Portanto, o que é que me magoa? É o orgulho ferido. É o ego ferido. Então, aquela frase que eu ouço muito de Paulo, eu já não tenho ego. Paulo, eu já não tenho orgulho. Eu já trabalhei todos esses itens na minha vida. Eu só me apetece perguntar, tu tens certeza que estás viva? É que não é possível, não é possível tu seres desprovido de ego, isso não é possível. Ele tem que existir em equilíbrio, não é? É com o ser. E é como a luz e a sombra. Há pessoas, e eu tenho referido aqui muito nestas entrevistas, há pessoas que é luz, 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 e renegam a sombra. E agora voltando mais uma vez àquilo que tu estás a dizer. Aquilo que tu renegas e que não aceitas é aquilo que mais te vai atormentar. Logo, Exatamente. se nós conseguirmos trazer essa sombra à luz da consciência para, como tu disseste, ir bem, com umas camadas de uma cebola, nós irmos descascando, irmos descascando, irmos descascando até chegarmos ao centro, que é a nossa essência, é um trabalho que toda a gente deveria fazer, mas que leva uma vida inteira. Ainda bem. Não é, Paula? Porque aquilo que eu sinto, eu não sei se será assim ou não, e espero só descobrir isto daqui a muito tempo,
quando esta cebola está descascada e nós chegamos à essência, o nosso trabalho está concluído. Acabou. Então, Então, temos que sim, voltar para casa. exatamente, Esta experiência exatamente, termina. exatamente. E é preciso aceitar uma nova versão do que se chama cura, porque vendeu-se muito cobra banha, banha da cobra, exatamente. Venham fazer terapias que vocês vão se curar. E ninguém pode prometer algo que é impossível. Nós, terapeutas, ajudamos a ter um novo olhar sobre o vosso desafio. Esse novo olhar vai ser descortinar os véus que até então eram impossíveis perceber. É como se tu andasses toda uma vida à roda. Não sei se já te aconteceu, com certeza, Patrícia, a mim aconteceu muitas vezes, quando chegamos numa altura da vida e assim, pá, porra, esta merda nunca mais passa, é sempre a mesma história. Então andamos aqui à roda, à roda, à roda, à roda. E quando alguém diz, para lá essa roda, então olha lá, é isto assim, assim. Então eu já não ando mais à roda, não é Sim. certo? Eu já vou para outro tipo, perdão, eu já vou para outro tipo de circuito, mas também, lá está o circuito, não deixa de ser uma roda. Então, mas eu mudo a roda e vou de roda em roda, até perceber, ok, e saio dessa roda e vou para outra roda. Eu nunca saio da roda. Para o 8, não é, que é o infinito, não deixa de ser uma roda. Se tu enrolares o 8, passa a ser um círculo, certo? Então, a nossa vida é um círculo, ou são vários ciclos de círculos da vida. Sim, sim, sim. Não é? Até nós chegamos à espiral, que é isso que nós pretendemos. Portanto, para tu chegares a uma espiral, tens que chegar até um cabelo para entrares na outra espiral, mas tens que fazer o círculo. Epá, ó Paulo, e não é só isso. É assim, se para alguém como eu, com muita humildade, digo que já tenho bastante consciência, é difícil identificar esses padrões, esses círculos, e muitas vezes até saber por onde é que eu tenho que ir para equilibrar essas desarmonias, vá lá, se para mim que tenho consciência é difícil, para quem não tem consciência, então estes círculos perpetuam-se, porque a pessoa, sobretudo o que eu acho que a pessoa não tem consciência de que o outro é o reflexo de si mesmo. O outro é o reflexo daquilo que tu ou não aceitas ou não tens consciência em ti. Pronto. Ou não quer aceitar, Diz, desculpa? ou não quer aceitar, porque ainda não chegou a hora. Não aceitas ou não tens consciência sobre ti. Logo, o outro é o teu espelho. Mas só que nós somos ensinados e somos programados desde tenra idade de não olhar para dentro e olhar para fora e buscar fora de nós as razões de todos os nossos problemas ou de toda a nossa felicidade. Aí é verdade, é perfeito, Patrícia, mas encontramos o quê? É um adulto que, com certeza, com os seus pais, não teve aquela apreciação que ele esperava ter em criança. Olha, és uma menina linda, estou muito orgulhosa de ti, o teu vestido é lindo. Então, ela não teve essa apreciação dos pais, ela não teve esse elogio dos pais, ela, não entende o que é que ela vai fazer. Ela vai projetar a sua carência nos demais, Sim, 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 sim. percebes? E é esse olhar, quando se percebe que há ali dor. Quando se diz uma criança mimada, entende-se que nós usamos essa frase, parece insultuoso e denegrir, não é? Mas a criança mimada também sofre muito. Imagina uma criança que está ali no corredor do continente, olhando para as Barbies a chorar há anos. E os pais já se foram embora daquele continente. Mas aquela criança está ali sentada, em frente às suas Barbies, até que os pais chegam para comprarem a Barbie. Mas os pais já se foram embora. Então, há ali uma criança triste, é uma criança infeliz, que, em adulto, esqueceu-se daquela criança que está ali, naquela secção. Olhar para esse adulto não é fácil, porque nem sempre ele aceita
uma versão de criança ferida, não é? Carente, exigente, cobradora, vai se tornar um adulto cobrador, exigente, com subterfúgios muito inteligentes. Mas eu vejo que aquela criança está ali, chamar a atenção, Patrícia. Quando a pessoa não quer olhar para aquela criança, eu não posso forçar. Claro, claro que sim. Eu não posso, não. Mas na maioria das vezes, garanto que quando nós mostramos aquela criança que está em choro, portanto, ela é identificada no campo, há uma dor naquele representante que é manifestado muito claramente, é impossível que aquele adulto não olhe para aquela criança e não tenha compaixão, e não abra o seu coração, e não se queira aproximar para resgatar essa criança. É Olha, muito recorrente. é muito interessante tu estares a dizer isso, porque eu também apanho imensos casos de relações emocionais com as pessoas consigo próprias, não é? Ou seja, o corpo dá-me uma informação e eu consigo chegar, muitas vezes, depois falando com a pessoa, abordando essas questões, à causa emocional. E aquilo que é muito, muito frequente é a história do abandono, não é? Do abandono. E depois as pessoas, às vezes, até pensam, sim, porque eu quando era pequenino, sei lá, a minha mãe não era muito presente, o meu pai não era muito presente, já havia essa sensação daquela criança de abandono, ou um dos pais morre, ou os pais separam-se, há um que se vai embora, há isto tudo. E então aquilo que é muito interessante é que o que eu vejo é o adulto que não teve consciência que aquela criança ficou ferida e que não teve o acompanhamento da criança para se tornar adulto. Normalmente o que vai acontecer, tu corriges-me se eu estiver errado, é essa pessoa em adulto cria situações na sua vida de relacionamentos, por forma a que seja sempre abandonada. Ou então chega a um ponto em que essa pessoa é a primeira a fugir do relacionamento porque nem sequer quer sentir a dor desse possível abandono que aquela criança cria. E é muito interessante porque as pessoas fazem isto de uma forma profundamente inconsciente, depois vêm dizer que os relacionamentos não funcionam. E lá está aqui a tal coisa que tu dizes, com as constelações, que se for possível identificar a ferida primária daquela criança, que muitas vezes nem está aí, às vezes pode estar no momento da concepção, pode durante a gravidez a mãe se equacionar, vou ter este filho ou não vou ter este filho, vou ou não vou fazer um aborto. Sei lá, N coisas que podem acontecer. Se tu consegues identificar esta ferida primária, então tu estás a atuar no sistema para desprogramar esta ferida que já vem. É isto que acontece. É tal e qual, Patrícia. Eu vou mergulhar até mais profundamente. A nossa primeira dor começa pelo apego. Ok. É o apego. E lá está. Tu estás dentro da barriga da tua mãe, tu precisas desse alimento, tu já te conectas com o apego. Há uma dependência. Tens que te nutrir da mãe para sobreviver. Claro. Certo? Vem o dia do parto, alguém corta esse cordão que tu não pediste. E já é doloroso para a criança. Tu não pediste que alguém cortasse esse cordão. Depois vem a mãe, traz-te ao peito. É bom ter o peito. Então crias um novo apego. E de repente o leite seca. E tu não pediste para secar o leite porque era tão confortável. Outra dor. De repente tens a Xuxa. Um apego. E de repente, ao fim de 1 ano, 2 ou 3, essa Xuxa, os pais tentam tirar mais uma dor, um choque, não é? Vai a tuas bonecas, alguém chega, um irmão, etc., parte daquelas bonecas. Vais para a escola, muda a escola, os amigos, então tu estás sempre a procurar uma zona de conforto, uma dependência, não é? Um apego. A nossa primeira dor, eu defendo este ciclo. Eu poderia identificar centenas deles, de apegos. O meu marido, o meu namorado, o meu trabalho, o meu carro, não é? Então, quando tu traz o meu, tu estás em apego. Olha, deixa-me só te fazer um parênteses, Paula, que é muito recorrente isto, é as pessoas dizerem o meu ex-marido.
mas o apego Exatamente. continua lá. Isso é muito recorrente. O nosso vocabulário tem que ser reavaliado, porque já estamos muito habituados a frases já feitas e pré-feitas, não é? Então, quando nós temos esse apego tão vinculado, dá-me logo uma informação valiosíssima. Se eu venho com tanto apego, alguma razão tem que ser. É trabalhar o desapego. Claro. Então, a missão de todo o ser humano, sem exceção à regra, e o que é o desapego? É entrar no amor, na gratidão. Então, quando tu olhas para essa simplicidade, todo ser humano tem que trabalhar o desapego. Todo. Que é o desapego até das minhas crenças que insultam os meus pais, que insultam meus ex-maridos, não é? Que insultam meus ex-patrões que me despediram. Então, esses desapegos são a nossa ferramenta de trabalhar o nosso sistema. E Patrícia, eu não preciso fazer muitas constelações para perceber que quando eu encontro esse caminho do desapego, que é essa, eu não preciso mais informação e é isto e é aquilo, porque eu vou trabalhar a libertação aos poucos das minhas crenças. O desapego também vem das minhas crenças, que eu preciso, aquela crença, eu preciso acreditar que os meus pais não são bons, ou eu preciso começar a aceitar, lá está, tu desapegas de uma crença, a aceitar que eu escolhi os meus pais e foram eles que me deram a vida. Então, quando tu entras nessa consciência, todo o teu sistema, não é, entra nos eixos. Porque o desapego vai ter nas tuas crenças. Eu sinto-me em paz com tudo o que eu tenho, agradeço tudo o que eu tenho e não o que eu quero. Entendes essa subtileza, Patrícia? Sim, sim, sim. Aliás, chegar aí é a tal história que eu te dizia que é da tomada de consciência. Porque é a mesma coisa que tu dizeres isto é branco, isto é branco, isto é branco. E depois vem alguém e diz isto é preto. Primeiro tu tens um choque e dizes não, não, isto é branco. Não, mas isto é preto. E só quando tu entendes que aquilo não é branco e é preto, é tal tomada de consciência, é que tu podes olhar para aquilo com um olhar diferente. Porque antes disso é totalmente impossível. Eu sou daquelas pessoas que acreditam em tudo. Ou seja, se alguém me disser, Paula, vamos ali ver um galinheiro porque há ali galinhas com dentes, eu vou lá ver. Mas eu sou assim. Eu não me limite a uma crença estereotipada. Eu vou lá ver. Se aquela minha amiga que me levou aquele galinheiro está a ver dentes, certo? Eu não vejo dentes nas galinhas, mas não vou dizer, mas tu estás maluca? É impossível geneticamente que as galinhas tenham dentes, como é que tu podes dizer que elas têm dentes? Certo? Então, eu acredito que a minha visão possa não ver os dentes, mas que aquela visão veja os dentes. Certo? Então, é honrar e respeitar essa consciência de cada um. Oh, Patrícia, quando a pessoa está com raiva, ela contamina muita gente ao seu redor, não é? Yeah. Mas quando uma pessoa está bem, também contamina. E eu acho que até mais. Exatamente. Então eu tenho escolha, que é aquela tal, o ditado xamânico maravilhoso, do neto que pergunta ao pai, ao avô, digo, é verdade que existem dois lobos dentro de nós? Sim. Como é que eu sei aquele que vive em mim? É que é o lobo que tu matas à fome. Então, se eu matar à fome, vai sobrar o outro. E vem a necessidade e urgência, voltando às constelações familiares, olhar para dentro de nós, sermos muito humildes. A humildade não pode mais ser omitida como essência. Não é? Resgatar a humildade. Pode doer, mexer, vai doer.
sabendo que não há nenhuma borboleta que saia do casulo, já são frases feitas e prefeitas e ouvidas, não é? Mas não deixa de ser verdade. Não há nenhum parto que não seja doloroso, nenhum renascimento que não seja doloroso. Vale a pena a travessia da ponte? Vale. Eu, no meu caso, defendo que cada constelação, ainda ontem estive a constar em Santarém, cheguei a casa, era quase meia-noite, e eu repito isso em todas as minhas constelações. Não há nenhuma constelação que não faça link com o meu sistema. E olha que já são milhares de constelações que eu já constelei, porque eu já constelo há muitos anos, desde 2007, 2008. Portanto, já são muitos anos a constelar todos os finais de semana, é a minha profissão, só faço isso e é maravilhoso. Portanto, já tenho muita experiência de temas e de vibrações. E não há nenhuma constelação, Patrícia, que eu não olhe para o sistema do meu cliente e que não diga, olha, há aqui uma história que também eu compreendo, porque a minha história também tem um pouquinho disto, não é? E eu agradeço que aquele cliente me traga a sua história para que eu olhe para a minha história. Então, primeiro ponto, eu defendo uma frase que eu tinha aqui do nosso grande amado Carl Jung: conhecer a tua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão do outro. Claro. Eu vejo muita utopia eu só faço meditações e eu já estou elevada. Não. Eu cuido da minha sombra. Eu todos os meses, no meu caso, eu tenho consultas marcadas mensalmente com uma terapeuta. Com ou sem razão. Para quê? Para evitar de adoecer. Primeiro ponto. Não é quando nós estamos doentes que temos que recorrer um SOS ao terapeuta, porque depois é tão intenso que pode ser mais delicado trabalhar o sistema dessa pessoa com a emoção que ela está a trazer já muito arquivada em dor, não é? Então vai demorar mais tempo, porque vamos ter sensibilidade para despertar uma nova consciência. Agora, quando tu estás bem em relação à aceitação de que tu tens ainda desafios para resolver, tu já olhas para o desafio com outro olhar. E eu recomendo que nós devemos, pelo menos todos os meses, ter uma consulta com um terapeuta à vossa escolha, pode ser constelação, osteopatia, e enfim, tudo o que a sentir mais confortável. Porque é a nossa sombra que nos ainda mantém vivos. O que é sombra, como nós falamos inicialmente, dor. E é esse desafio que nós temos em prol do nosso sistema. Então, se eu escolhi esta encarnação como empregada e bem remunerada do meu sistema, certo? Eu não posso, como funcionária, deixar a minha empresa ir à falência. Claro. Porque é a mesma situação. Se tu reparar, há muitas empresas que vão à falência porque os seus funcionários não vestem essa camisa. Também existe o contrário, atenção. Também há, enfim, situações, não estou a generalizar, mas na maioria das vezes é o que nós encontramos. O funcionário exige direitos, em que a empresa, na maioria das vezes, não tem condições para lhes dar todos esses direitos. Então, para a minha empresa não ir à falência, cuido dela. E como é que eu cuido? Cuidando-me. E cuidando-me é aceitar que eu tenho sono, aceitar que eu tenho desafios. Enquanto eu tiver uma missão de algo, enquanto o meu corpo estiver aqui neste planeta maravilhoso chamado Terra, é porque eu tenho uma missão. E as constelações dão-me essa visão, dão-me a oportunidade de olhar para a minha missão cada vez mais profunda. Porque sempre que tu vais cascando uma cebola, tu vais chegando aos poucos ao núcleo dessa cebola, não é? Não é que eu tenha pressa, como tu dizes muito bem, não tenho pressa de chegar ao núcleo porque eu adoro esta vida. Eu tenho uma encarnação, não sei das outras, também não me interessa, mas sei que esta encarnação, para mim, é chuchu, top. Adoro e sou muito grata pela oportunidade.
Ainda bem que assim é, não é? Porque se outras encarnações passadas fossem mais importantes do que aquela que tu estás a vivenciar, alguma coisa estaria errado, não é? E por isso eu acho que também é bom ter essa consciência, mas ó Paula, muitas das pessoas não têm essa opinião porque realmente têm situações de vida mais difíceis, mas também não entendem porque é que isso lhes acontece, nem têm às vezes até capacidade de ir à procura da ajuda certa para mudar esse paradigma, para mudar esse padrão. E por isso eu também É trabalhar, agradeço. desculpa, desculpa, Patrícia, é também, repara, a humildade do terapeuta e do formador, porque entre o orgulho da manipulação e o bem-estar da superação e da conquista é muito sutil. Uhum. Isto para um ou isto para o outro. Então, quando eu peço ajuda, eu, Paula, para meus alunos dizem, Paula, mas como é que é possível que tu já és terapeuta e formador e por aí adiante? Mas eu continuo a ter que trabalhar a minha humildade em pedir ajuda. Claro. Porque eu não sei tudo. E eu recomendo que os terapeutas o façam. É tão lindo quando nós olhamos para um terapeuta e diz, olha, eu preciso da tua ajuda, eu não me sinto bem, tu podes me ajudar, porque quando eu estou em baixo, Patrícia, eu não tenho um olhar sobre a minha verdadeira dor. Eu por vezes passo por desafios que também são grandes desafios. Então, se eu recorrer à Patrícia e dizer, Patrícia, eu não me sinto bem, eu vou tu vais ver melhor que eu, porque eu estou na dor. Se eu estou na dor, eu estou fechada. Tu vais ver melhor que eu o que é que eu preciso. Claro que sim. Não é? Então, trabalhar essa necessidade de pedir ajuda não é o ego ferido, não é que a vossa profissão, vocês não sejam bons profissionais, ao contrário, não é que vocês não sabem lidar com as vossas ferramentas, não tem nada a ver, não é? Ao contrário, é trabalhar a humildade, que todos nós precisamos uns dos outros e que ninguém está acima de ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu também preciso e recorro à ajuda, como tu bem sabes, sempre que eu acho que há algo que não está bem ou que há algo que eu identifico na minha vida, seja físico, seja emocional, seja psicológico, seja o que for, eu procuro ajuda, porque eu também tenho outra máxima, Paula, que tu também és assim, que eu sei, que é, se eu não estou bem, eu não posso ajudar ninguém. Exato. Quer dizer, não há como. Eu não posso ajudar o outro ou achar que vou curar o outro, não é? Ninguém pode ser curado, a não ser que não queira, não sou eu que o vou curar, eu vou-lhe dar ferramentas para ele se curar, não é? Mas se eu não estiver bem, eu não posso ajudar ninguém. Porque vou estar na minha história, vou estar no meu lodo, vou estar na minha cena, epá, e não tenho capacidade para outros. E por isso que tu dizes das pessoas se tratarem, dos terapeutas irem recorrerem a outros terapeutas, seja da mesma especialidade, seja de outras, é fundamental. Mas há muita gente que não tem essa consciência ou não tem essa humildade, como tu dizes. Não é? É, sabendo da minha sombra, conhecendo a minha sombra e sabendo como ela, a minha e no todo caso ela interage para ficar nessa zona de conforto, então quando eu conheço a minha sombra, é mais fácil trabalhar-me. Se eu nego a minha sombra, ela pode-me trazer rasteiras. Sim, 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 sim. Não é? Então, tu só te podes curar como terapeuta olhando para a tua sombra. Olha, aliás, é a minha sombra que me leva para a luz, não é a luz que me leva para a sombra. Sim, sim, sem Não é? dúvida. É a luz que me leva. Então, quando tu percebes essa analogia, é para bolas, então eu tenho que se eu quero ser mais luz, eu vou olhar para a minha sombra. E depois o teu sistema diz assim, não é visível, mas é sentido. Oba! Até que enfim, que alguém percebeu, não é? Então tu entras na vida, Patrícia, já não como um adulto do sabe tudo, do controlador, do sistemático e já entras para a vida como uma criança.
Oba! Então, vamos trabalhar. Já não é o peso do sacrifício. Havia frases antigamente que diziam muitas vezes: filho, tu para adquirires alguma coisa na tua vida, tu tens que te sacrificar. Não é? Durante milhares de anos, nós vivemos escravatura, conquista, etc. É muito árduo, não é? Agora nós estamos a entrar no quarto chakra. Tu não precisas conquistar nada em sacrifício. Agora, são memórias, querida. São memórias. São memórias que estão aqui. E temos que aceitar essas memórias. Aceitar dito, olhar para elas. E como é que eu olho para elas? É olhar para o meu sistema em amorosidade e gratidão e dizer para esse sistema: eu compreendo a vossa dor, eu compreendo o vosso sacrifício. Porque foi através de todas essas situações e desafios que eu hoje vou viver em leveza para quem não conseguiu ou não pôde ter leveza. Por honra a todos os que sofreram, eu vou viver uma vida mais leve. Então tu estás a incluir e olhar para o sacrifício, não a renegá-lo. Sim, o sacrifício exige, mas eu posso olhar para ele com leveza. É como uma depressão, por exemplo. No contexto das constelações, as pessoas lutam contra a depressão. Eu digo a depressão como um tema muito corrente, mais ainda nos nossos dias. Luta contra a depressão. Vem a depressão, ou a doença, qualquer doença, como um problema. Não é? Então, é uma luta diária. Uma luta diária. Quem está em luta está em guerra. Certo? Então, quando eu olho para a doença, porque a doença também está doente. E a dor também tem dor. Quando eu trago esse item feminino, da compaixão feminino, e que também está no homem, não é? Obviamente, da compaixão, eu olho para a dor com compaixão. Sim, meu Deus, está ali a dor é uma criança ferida. E então tu acionas aquele interruptor do yin, da compaixão, do abraçar, do acolher e do curar. E do curar, que é um instinto materno, que também está dentro do yang, certo? Então, quando tu olhas para a dor, em que elas também estão em dor, são duas personagens, não é? Primeiro eu olhava para a dor só como um inimigo, e de repente eu vejo que a dor também está em sofrimento. Então eu vou recorrer a esse sofrimento para acolher a dor com ele. E trago para a cura, que é a luz. A raiva é um sentimento muito doloroso. Uma pessoa que tem raiva, e tu sabes que, Patrícia, é uma pessoa que está em sofrimento terrível. Não é? E porquê é que ela traz essa raiva no sistema dela? Porque ela é incompreendida, não é ouvida, ela quer se fazer ouvir e não se faz ouvir, e ela manifesta-se de uma forma agressiva, não é? Que é a única forma de se fazer ver e ouvir, porque chegou no limite da tolerância, do equilíbrio emocional, e então parte para a raiva, para a revolta. Raiva / revolta. Então imagina o que esse sistema não tem sofrido. Claro. Não é? É um sistema, quando alguém traz a raiva para mim, eu identifico um sistema oculto. Não é? É um sistema que não aceitou o destino da missão da alma, da sua alma e da alma dos demais. É uma alma controladora, porque a raiva é controle. A raiva é o descontrole do controle que ele achava que ele tinha, não é? Então é um sistema que precisa de ser visto com muito, muito cuidado, muito amor, muita compaixão, muita atenção, não é? E acolhê-lo. A raiva e são exclusões. Eu acho que aí é mesmo aquela frase do acolhê-la como o mestre que é. Exatamente. Porque todas estas, a sombra é um mestre, e por isso se nós acolhermos a sombra como mestre que é, mais depressa também conseguimos caminhar na luz, não é?
sem esquecer Exato. este mestre que a todo momento nos vai mostrando o que é que temos que trabalhar em nós. Paulo, É uma dor sistémica, uma dor de pé, sistémica. exatamente. Minha querida, a nossa hora já vai longa. E só que isto passa no instante, estas minhas conversas passam no instante e eu gostaria de continuar a estender isto por mais algumas horas, facilmente nós continuávamos aqui esta conversa, mas a nossa hora já vai longa. E por isso eu vou-te pedir que deixes aqui uma mensagem a quem nos está a ouvir e a ver. Ora, a mensagem que eu tenho para deixar é: não deixe para ontem o que pode fazer hoje, porque quanto mais dias, mais semanas, mais anos prolonguem o seu regresso à alma, o tanto de distante vai ser o tanto de regresso. Portanto, é a nossa missão cuidar do nosso sistema, depositar confiança, amor em nós, e vamos honrar essa missão através da vida que os nossos pais nos deram. Olhem para as vossas dores, mergulhem nelas, claro, com a ajuda, e vale a pena. Sintam-se dignos cada vez mais de estar presentes nesta vida. Minha querida, só para tirar aqui uma dúvida, tu começaste por dizer não deixem para ontem o que podem fazer hoje. É para ontem ou é para amanhã? É para ontem. Ok, então, mas explica porque eu agora fiquei confusa. Eu digo ontem porque, Patrícia, há um ano para cá, desde esta história da pandemia, a pandemia não é por acaso que ela aconteceu também, está tudo interligado, Ah, sim, é sim. um inimigo invisível, certo? Barra inimigo, atenção, entende-se quando eu falo inimigo. Nós estamos a perder o controle que achávamos que tínhamos. Ok, Então, o vírus do coronavírus, ele vem para nos ensinar o seguinte: nós não temos controle sobre nada. E de um ano para cá eu tenho assistido a muitas depressões, suicídios que não se falam, sim, mas há muitos suicídios. Violência doméstica aumentou sim. por trás dos panos. E vamos limpar essa história dentro do nosso sistema para que não haja mais. Há uma limpeza que é necessário ser feita. Vamos aceitar essa limpeza e iniciar por nós, para que nós possamos olhar para esta transição planetária, vivenciá-la e mergulhar nela em leveza e em sorriso, e não camuflando as nossas dores, para não ter tanto mais a necessidade de que a amada doença chegue aos nossos sistemas para nós despertarmos de uma forma que não seja mais necessário que ser tão rude, porque essa rudez já há mil anos que carregamos. Será que é necessário ainda? Mas eu respeito, aceito e honro o movimento e a história de cada um. Mas é a mensagem que eu deixo. Ontem, procurem ajuda. Não tenham vergonha de procurar ajuda. Falem, se não puderem, por qualquer razão. Falem. Não esperem que o outro tome as vossas dores quando vocês não se manifestam nas vossas necessidades. Falem. Proponham. Muito bem. Minha querida, agradeço-te imenso, adorei esta nossa conversa, acho que foi riquíssima, para mim pelo menos, e espero que também o seja para quem depois nos vai ouvindo ao longo do tempo. Agradeço imenso teres aceito este meu convite para estarmos aqui à conversa hoje. Muito obrigada, e eu, Patrícia, pelo convite mais uma vez, e aos demais que possam ver e ouvir o vídeo, que seja o início de uma grande jornada para cada um de nós. Existe sempre morte e nascimento. E até breve. Até breve, Gratidão, minha gratidão, querida. gratidão. Dia feliz. Igualmente. Obrigada.